A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 15 de janeiro. Justiça nega mais uma vez o adiamento do Enem e mantém prova para este domingo. Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN reafirma que aulas presenciais na rede estadual só serão retomadas após a vacinação. Governadora Fátima Bezerra pede a Bolsonaro que inclua profissionais da educação nas fases de vacinação. Instituto Metrópole Digital abre 60 vagas para curso de inteligência artificial. Professores do estado que participaram do projeto Juntos no Enem, iniciado no fim de outubro, ainda não receberam. O FRN realiza campanha alusiva ao Janeiro Branco, que alerta para a importância dos cuidados com a saúde mental. A cada dia, José Cleuton reúne ilustrações produzidas durante a quarentena em obra repleta de sentimentos e memórias. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu mais novo espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou na última terça-feira que o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, não será adiado em função da pandemia da Covid-19. A declaração, feita durante entrevista à CNN Brasil, ocorre em meio a apelos de candidatos por mais um adiamento da prova que estava prevista para novembro de 2020 por conta dos riscos sanitários relacionados à disseminação em alta do novo coronavírus pelo país. A demanda ganhou força através das redes sociais e de uma peça jurídica formulada pela Defensoria Pública da União. O Brasil enfrenta alta na média móvel de casos e óbitos e a situação tem se agravado em diferentes estados. O próprio diretor responsável pelo Enem no INEP, Carlos Roberto Pinto de Souza, que chefiava a pasta de avaliação da educação básica do órgão, faleceu aos 59 anos, vítima da Covid-19. Segundo Ribeiro, os pedidos pela postergação do exame fazem parte de uma, abre aspas, minoria barulhenta, fecha aspas, e as medidas de segurança estão garantidas. Nessa perspectiva, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve ontem a decisão da Justiça Federal em São Paulo que negou o adiamento do Enem e manteve as datas para o próximo domingo, dia 17, e o seguinte, dia 24 de janeiro. No texto da decisão, o desembargador Antônio Carlos Cedenho diz que a aplicação do exame não foi uma decisão isolada e política do Ministério da Educação. Houve a participação de setores diretamente interessados no Enem, inclusive estados e municípios, dando legitimidade e representatividade para a nova data de realização, referindo-se à remarcação da prova de novembro de 2020 para janeiro. Embora as infecções pelo novo coronavírus tenham se intensificado devido, sobretudo, às festas de fim de ano, a observância das normas sanitárias minimiza o risco durante a prova. Similarmente às eleições para prefeitos e vereadores, o Enem sintetiza um interesse público de difícil postergação. Na decisão da última terça, mantida ontem pelo TRF3, da juíza Maria Cláudia Gonçalves Cúcio, da 12ª Vara Civil Federal de São Paulo, caso uma cidade tenha elevado risco de contágio que justifique medidas severas de restrição de circulação, caberá às autoridades locais impedirem a realização da prova. Se isso acontecer, o INEP, responsável pela aplicação da prova, terá que reaplicar o exame. E na noite da última quarta, a Justiça Federal do Amazonas suspendeu a realização da prova no estado. A decisão liminar foi concedida pelo juiz federal José Ricardo Salles. De acordo com a determinação, as provas devem ficar suspensas enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo Poder Executivo Estadual, sob pena de multa de R$100 mil por dia de descumprimento até o limite de 30 dias. Na decisão, o magistrado considera os
surto de casos da Covid-19 que acomete o Amazonas. A Prefeitura de Manaus decidiu não liberar as escolas municipais para a realização do exame. Educação em pauta. Em nota divulgada na última quarta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Rio Grande do Norte, o SINT-RN, reafirmou que as aulas presenciais na rede estadual só serão retomadas após a comunidade escolar ser vacinada em massa contra a Covid-19. A questão voltou à tona após o secretário estadual de Educação, professor Getúlio Marques, conceder entrevista aqui ao Jornal da Educação, anunciando que o ano letivo de 2021 iniciará em 1º de fevereiro no formato híbrido, ou seja, à distância e presencial. Porém, o sindicato relembra que a reabertura das escolas só acontecerá após os professores, funcionários e alunos serem imunizados coletivamente. Essa decisão foi tirada em assembleia virtual da categoria no dia 3 de dezembro de 2020. A ideia é proteger todos os que participam do processo educacional, sobretudo quando os números de casos e mortes pelo novo coronavírus dispararam pelo Brasil. Assim, as aulas deverão voltar apenas virtualmente, continuando assim até que todos sejam vacinados. No entanto, o SINT-RN avisa de antemão que chamará paralisação pela vida caso o governo mantenha a posição de iniciar o ano letivo na forma híbrida antes da vacinação. Sobre o assunto, a coordenadora geral do SINT-RN, Fátima Cardoso, falou ao nosso programa. Ontem ocorreu uma audiência entre o SINT e o secretário de Educação. Um dos pontos principais que nós tratamos foi o retorno às aulas a partir de fevereiro. Nós iniciamos, colocando da Covid, que inclusive nesse segundo momento ela vem também de forma tão agressiva quanto foi no primeiro momento, e que na nossa avaliação é impossível ter aulas presenciais, considerando que o Rio Grande do Norte está com o mapa vermelho, ou seja, estamos às portas do 1º de fevereiro e está acontecendo exatamente de que não há, por parte da Covid, algo que possa permitir o retorno às aulas. O secretário, ele reafirma, dentro do compromisso do documento potiguar e do TAC, do termo de ajuste de conduta que ele assinou e a governadora também, de que se houver condições para 1º de fevereiro terá o início. E pediu um parecer ao comitê científico. Nós reafirmamos a posição de assembleia da categoria sobre a vacinação, algo que a gente espera com muita ansiedade, já que nós somos um grupo que vai lidar com uma superpopulação. Solicitamos também todo o empenho no sentido de trazer a vacina para os estudantes. E o que ficou acertado entre nós é que, em havendo condições sanitárias, o comitê abordando isso, nós vamos chamar uma assembleia da categoria para a gente avaliar. E se não houver, nós vamos continuar dizendo que a população está em risco, os estudantes estão em risco e que não tem como fazer o retorno presencial. E sim, com a aprendizagem de 2020, acredito que nós melhoraremos, sem dúvida nenhuma, a atuação com relação às aulas remotas, até que as condições de presença do aluno na escola e do professor na escola ocorram. Hoje, a grande tarefa é solicitar vacinação para os estudantes e vacinação para os professores. Enquanto isso não acontecer, nós estamos mantendo a deliberação de assembleia, que sem as devidas condições, nós não poderemos estar presentes nas escolas. Educação em pauta.
A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, enviou um ofício ao presidente da República, Jair Bolsonaro, com um pedido para que os profissionais da educação do Brasil sejam incluídos nas fases iniciais dos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. O documento cita que é preciso considerar a importância dos profissionais para a retomada do desenvolvimento socioeconômico, científico e cultural do país. De acordo com o Plano Nacional de Vacinação, os trabalhadores em educação entram nos grupos prioritários, mas o governo ainda não definiu em qual das 3 fases iniciais esse grupo será inserido. Isso só vai acontecer após a aprovação das vacinas e disponibilidade de doses. Depois do intervalo, Instituto Metrópole Digital abre 60 vagas para curso de inteligência artificial. Professores do estado que participam do projeto Juntos no Enem, iniciado no fim de outubro, ainda não receberam. E ainda, o FRN realiza campanha alusiva ao Janeiro Branco, que alerta para a importância dos cuidados com a saúde mental. José Cleuton reúne ilustrações produzidas durante a quarentena em obra repleta de sentimentos e memórias. Não saia daí, a gente volta em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas, que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. O Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte abriu inscrições para a 4ª turma de HCIA Inteligência Artificial, que acontece em parceria com a empresa tecnológica chinesa Huawei. As formações são online e visam preparar os alunos para o exame de certificação tecnológica promovido pela empresa multinacional. O processo de seleção conta com 60 vagas. As inscrições seguem abertas até o próximo domingo através do formulário de inscrição no site do IMD. A prova está prevista para ser aplicada no dia 20 de janeiro e o resultado será divulgado no dia 21. As aulas começam no dia 25. Para participar, não é necessário ter diploma de graduação ou de curso técnico. O candidato precisa comprovar ter conhecimento sobre temáticas do curso. Segundo a coordenadora da iniciativa, a professora Anne Canuto, qualquer pessoa pode participar do projeto, independente de residir no RN. Os melhores alunos do curso de Inteligência Artificial terão a oportunidade de prestar gratuitamente o exame de certificação Huawei, uma prova de alto nível cuja inscrição normalmente é paga em dólares. No processo, será avaliado a documentação comprobatória do candidato e haverá uma prova online sobre conceitos básicos de programação, cálculo fundamental, álgebra e estatística. Os critérios de desempate no processo seletivo do curso consideram formação acadêmica, experiência em programação e em inteligência artificial, além de idade. Agenda da Educação. Uma boa notícia para os acadêmicos de medicina da Universidade Federal Rural do Semiárido é que os estudantes vão poder participar de um internato curricular na Universidade Federal do Ceará, a UFC.
A parceria foi discutida na última terça-feira durante reunião da reitora da UFESA, Ludmila Oliveira, com o vice-reitor da UFC, Glauco Lobo Filho. O encontro serviu para tratar da efetivação de convênios administrativos e acadêmicos entre as duas instituições acadêmicas federais. Desde o ano passado, os contatos entre Fortaleza e Mossoró têm sido intensificados para favorecer o intercâmbio. A nova parceria envolve a disponibilização de 6 novas vagas para internos de medicina da UFESA a serem acolhidos na capital cearense. Jornal da Educação. Extra Classe. Professores do estado que participaram do projeto Juntos no Enem ainda não receberam suas remunerações em folha suplementar pelas suas aulas ministradas, que são exibidas via YouTube e ainda em TV aberta. As aulas em vídeo começaram no final de outubro de 2020, sob a promessa do pagamento aos professores até 31 de dezembro. O Jornal da Educação entrou em contato com a Secretaria Estadual de Educação para saber a posição do governo diante do assunto, mas até o fechamento da edição do jornal não nos foi enviada nenhuma resposta. Agenda da Educação. Com o tema Quem cuida da mente, cuida da vida, a UFRN realiza neste mês de janeiro a campanha alusiva ao Janeiro Branco, voltada para promover a saúde mental e emocional. A coordenadora da Ação de Extensão da UFRN, Anuska Alencar, que é psicóloga do CEPA, falou ao Jornal da Educação sobre os objetivos da ação. A campanha Janeiro Branco, ela tem o intuito de provocar a gente a pensar um pouco mais sobre saúde mental, seja sobre a própria saúde mental, ou seja, provocar pensamentos e questões em relação às políticas de saúde para a população, especialmente a saúde mental. Ela vem nessa mesma linha das outras campanhas, né, mais conhecidas, como Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo. Foi eleito esse mês de janeiro, né, mas por uma questão simbólica, né, que em geral é janeiro que a gente começa a repensar as nossas metas do ano, dezembro, janeiro, né? E o branco é mais no sentido de ser a soma de todas as cores, né? Também simbolicamente a nossa saúde inteira, né? Se a gente for repartir em todas vão ter um pouquinho da saúde mental. Aqui na UFRN a gente tem feito a campanha desde o segundo ano da campanha, então a gente está fazendo essas atividades há 6 anos e nossas atividades geralmente são atividades de promoção à saúde. Neste ano, com a pandemia, a gente vai fazer apenas pelo Instagram. O Instagram do projeto é @Janeiro Branco na UFRN. Então a gente vai ter lives e alguns vídeos que vai estar postado nesse perfil. E aí a gente também trouxe neste ano umas provocações, né, em relação a políticas de redução de danos e também a saúde da mulher, mas mais no sentido de que há muitas agressões e a gente entende que isso também é muito ruim para a saúde mental. E também vai ter outras atividades também. A primeira ação acontece hoje às 19h30 com a publicação do vídeo explicativo da campanha. Na semana seguinte, estão programadas lives na quarta-feira, dia 20, sobre mulheres e situações de violência sexual, acesso a abortamento previsto em lei. E no dia 21, com a temática Saúde Mental do Trabalhador. Como você tem preenchido as lacunas deixadas pelo isolamento social em sua vida? O arquiteto, urbanista e professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, José Cleuton, as preencheu com arte e o resultado pode ser conferido no livro A Cada Dia, Traços em uma Quarentena. O livro A Cada Dia é um livro de desenhos e de textos, né, narrativos, né, que tratam, né, de apresentar esse momento, né, que vivemos de isolamento social, né, no caso, uma das formas, né, que eu utilizei como uma espécie de terapia, né,
para dar conta, né, desse período de dificuldades, né, que passamos, de dificuldades de convivência e de sociabilidades, né. Eu tenho o hábito de sair para desenhar cidades, quando viajo, desenho as cidades, desenho o cotidiano, né, desenho as pessoas, desenho os edifícios, os espaços, e tudo isso, né, se tornou bem complicado de se fazer durante esse período. Então a ideia, né, de fazer esse conjunto de desenhos foi exatamente, de uma certa forma, quebrar com esta lacuna, né, e ao mesmo tempo, né, como eu falei, funcionar como uma terapia, né, para esses dias difíceis, né. Então, e aí os desenhos, eles constam aí, eles são apresentados em blocos, né. Num primeiro bloco eu apresento os desenhos do meu cotidiano mais próximo, né, dos meus locais, né, nucleares, né, o apartamento onde eu moro, a casa da minha companheira, né. Então tem vários desenhos de objetos, né, e de espaços, né, de memória desses locais, né. Tem muita ênfase, né, nos jardins, e nas plantas da casa da minha companheira, que é uma coisa que ela cultiva muito, né? E também tem desenhos que estão relacionados a um contato aproximado com os amigos. Eu pedi para eles mandarem fotos, né, de locais e de viagens, né, que marcaram, né, em algum momento a vida deles, e representei isso em desenho, e dessa forma eu procurei estabelecer um diálogo, né, com esses amigos também. E no segundo bloco são desenhos que são feitos via Google Street View, né, tanto de cidades do Brasil, né, de uma maneira geral, né. Eu faço parte de um grupo chamado Urban Sketches, é um grupo internacional, né, é um grupo que sai pelas cidades a desenhar essas cidades, ou individualmente, né, o desenhador individual, ou em coletividade, e depois esses desenhos eles são compartilhados, né, nas redes sociais, né. E aí, como a gente ficou sem esta possibilidade de estar nos locais para desenhar, foi aberta, né, essa perspectiva, né, de se fazer desenhos via Google Street View, né. Então uma boa parte desses desenhos, né, diz respeito a alguns desenhos que eu desenvolvi nesse período, né. Então, basicamente, né, o livro consta dessas duas séries. A obra será lançada com o apoio da Cooperativa Cultural na próxima quinta-feira, dia 21, a partir das 19h30, no canal do YouTube do Adorni Sindicato. Além do autor, participam do lançamento a arquiteta, urbanista e professora da UFPE, Natália Miranda, e a também arquiteta, urbanista e atual coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, Amíria Brasil. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adorni Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adorni Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adorni.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, que é uma realização do Adorni Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária de Natal. Bom final de semana e até sexta-feira próxima. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.